Fala aí, pessoal. Eu sou o professor Lucas Sequinel, professor de metodologia de história e metodologia de geografia, mas hoje vamos tratar de metodologia de história. Mas antes de trabalharmos com a disciplina de história ou desenvolvermos qualquer material e método, é interessante refletirmos um pouquinho a história. É interessante reconhecermos, é claro, do ponto de vista técnico e científico, como a disciplina procede e quais são os seus principais elementos de estudo. Bom, chegando aqui nesse slide que o professor preparou, nós temos algumas palavras-chave que são as principais categorias de estudo da disciplina de história. Nós temos história, fontes históricas, sujeitos históricos e também memória e tempo. São categorias elementares. E quando nós falamos de cada uma dessas categorias, nós temos sim que entender os principais objetivos de estudos da disciplina de história. Primeiro, separei 3 objetivos. O primeiro, entender a importância da história e o processo de produção do conhecimento histórico. É claro que isso se vale principalmente para compreendermos o passado, entendermos também o presente e talvez construirmos um futuro melhor. Além disso, separei o seguinte objetivo: compreender a história como um conjunto das experiências humanas ao longo do tempo. Isso é essencial para compreender, por exemplo, o papel de grandes civilizações e também de grandes eventos que marcaram a humanidade, ou de rupturas que acabaram quebrando paradigmas que são verdades incontestáveis ao longo de nossa história. Refletir as relações entre passado e presente, também sob a ótica do trabalho do historiador. Ou seja, o historiador é aquele profissional que vai designar, e vai estudar fontes históricas e, é claro, buscar sempre respostas e também novos questionamentos para movimentar e dinamizar a humanidade. As questões históricas, centrais da disciplina. Primeiro, a questão central da história é compreender as relações entre passado e presente. E, é claro, como elas vão dinamizar o futuro. A história é uma disciplina que se dedica à interpretação das vivências humanas em épocas e lugares distintos. Por isso que a história ela é segmentada em períodos. Esses períodos, ao longo do tempo, muitas pessoas, muitos historiadores, desejam quebrar essa ideia de estudar história por período. Mas é fascinante quando nós comparamos como o ser humano se portava durante a pré-história e todos os seus desafios de sobrevivência, como ele vive na idade contemporânea, ou seja, os dias mais atuais. Bom, e aqui nós temos alguns papéis, algumas funções do nosso historiador, ou seja, o historiador é aquele profissional que é formado em história, normalmente bacharéis em história, e eles procuram investigar o que mulheres e homens fizeram e pensaram e sentiram no decorrer de suas vidas, no cenário de suas culturas, além de pesquisar a história de instituições e diferentes sociedades. Ou seja, o trabalho vai abranger aspectos da vida econômica, social e cultural, seja na ordem material ou imaterial. E para finalizar, é importante lembrarmos um debate muito importante, que é o debate sobre as fontes históricas. Os historiadores eles trabalham com variadas fontes em suas pesquisas. Mas o que são fontes históricas? As fontes sugerem indícios, pistas, indicações sobre o tema pesquisado e devem ser interpretadas, é claro, pelo historiador. É importante lembrar que as fontes podem ser classificadas de várias maneiras: recentes, antigas, privadas ou públicas, representativas da cultura material ou imaterial. Como fontes primárias, nós temos 3 tipos: orais, não escritas e escritas. Orais podem ser testemunhos, lendas. As não escritas são utensílios, monumentos, paisagens, restos arqueológicos, obra de artes ou fotografias. As escritas são cartas, diários, leis, obras literárias, anúncios, moedas ou até inscrições em pedra, arte rupestre nesse caso. As fontes secundárias são investigações de outros historiadores. Além disso, podem ser contribuições de outras ciências. Sempre lembrando que a disciplina de história se enquadra como uma ciência humana, juntamente com filosofia, geografia e sociologia. Isso, é claro, quando a gente fala do currículo básico. Valeu, gente. Muito obrigado.